Salve galera, beleza? Aqui quem fala é Jackson e estamos aí de volta para os nossos vídeos, né, no canal Forex MQL Brasil, um canal completamente voltado aí para a parte de automatização de negociações, tá? Aqui você aprende a negociar de forma automática, né? Você aprende conceitos da linguagem do MQL e aplica aí na sua estratégia do dia a dia, tá? Na utilização de indicadores, seja onde você preferir. A ideia aqui do canal é a gente oferecer aí da melhor qualidade uma aula, né, um curso gratuito com qualidade para que você aprenda e venha aplicar aí futuramente nas suas negociações ou até mesmo a título de experiência, né, a título de conhecimento. Você pode estar assistindo os nossos vídeos para estar aprendendo aí um pouquinho mais da linguagem do MQL, tá? Que é uma linguagem fantástica. Muitos traders aí já conseguiram, né, construir alguns robôs, né, algumas estratégias simples aí para estar automatizando suas negociações, tá ok? É isso aí, galera. Hoje eu preparei uma aula bem interessante para vocês, que é o consultor de martingale, tá? Para quem não sabe, esse consultor ele basicamente ele opera dentro de uma estratégia. Se você perde uma operação, na próxima aí você já entra com um lote maior e a gente vai aprender a fazer esse controle, tá? Na parte do código. E eu espero vocês logo mais, tá, pessoal? Na parte da programação. Aproveitem a aula, divulguem para os seus amigos, tá? E boa sorte. Valeu, galera! Vamos lá, pessoal? Então, aqui já na parte do código, certo? Vamos começar a desenvolver o nosso consultor de martingale, tá? A ideia desse consultor que nós vamos fazer aqui de exemplo, ele vai trabalhar basicamente aí com velas de 1 hora, tá ok? E vamos insistir em uma tendência, em uma determinada posição, certo? Seja de compra ou seja de venda. Caso eu não chegue, né, no meu take profit, ali no meu objetivo, estarei aumentando ali o meu lote e partindo aí para outra, né, abertura. Essa é a ideia aí do martingale, certo? Porém, vamos colocar aí um controle, né, no nosso martingale. Então vocês vão aprender a ideia, né, da estratégia e tá controlando também essa estratégia através do código, tá ok? Então vamos lá, galera, vamos iniciar aí nosso código. Um alerta aí às pessoas novatas, tá? Revejam os vídeos anteriores, que os conceitos de condição, né, de blocos estão aí nos vídeos anteriores, para ficar mais fácil aí de vocês entenderem, né, o andamento do consultor, para não ficarem perdidos no código. Então voltem os vídeos passados, assistam e quando chegar nesse vocês vão sentir mais facilidade para estar entendendo a parte do código, tá ok? Então vamos iniciar aí o nosso consultor, tá? Com a nossa função de negociações, né? A onTick. Essa funçãozinha aqui nós vamos estar utilizando ela para cada tick de mercado, né? Movimentação, a gente vai estar verificando dentro da função, tá? Aqui eu vou abrir e fechar minha função. E vamos trabalhar aí em uma faixa, tá, pessoal? Vamos escolher uma faixa de grandes negociações que eu acredito que sejam, né, a maioria das paridades operam aí nessa faixa. Então, vamos colocar aí uma faixa de 10 horas até as 18, tá ok? Então, vamos aí colocar uma condição na nossa função. Se, né, vamos chamar aí a hora, tá? Or for maior ou igual a 10, tá? E or for menor ou igual a 18, tá? Então eu estou operando aqui, estou delimitando o meu consultor, que ele vai operar apenas entre 10 horas e 18 horas, tá? Então aqui vocês criam uma condição de horário de operações.
Então vamos iniciar esse bloco, tá? Dentro desse horário de condições eu vou trabalhar com o fechamento da vela. Então, como nós vimos nas aulas passadas, como vamos tratar o fechamento, eu vou chamar o close, tá? Então aqui nós vamos ter um outro if, né? Outra condição. Vou abrir aqui essa condição, então vamos colocar se o close, que é o fechamento da nossa vela, né? Próximo fechamento, né? Close 1. Se esse close ele for maior do que o open, ou seja, do que a abertura, o que nós vamos ter aqui? Vamos abrir aqui esse bloco, certo? Quando eu tenho um fechamento maior que a abertura, vamos lá no gráfico para vocês entenderem. Aqui eu estou no H1, né? Euro-dólar, H1. E quando eu tenho um fechamento acima da abertura, por exemplo, aqui eu vou aproximar. Vamos nessa vela aqui das 14 horas, certo? Reparem que o fechamento dela, está lá no close, né? 1.13.501. Esse fechamento ele está acima, acima da nossa aberturinha aqui, ó. Tá vendo? Vamos posicionar aqui com esse cursor para ficar mais tranquilo. Então reparem aqui, o meu open está lá em 1.13.444 e o fechamento está em 1.13.501. Então o fechamento acima do open representa a vela verde, ou seja, uma vela de força compradora. Tá ok? Então é exatamente o que eu fiz aqui, ó. Se o close, que é o fechamento, for maior que a abertura, né, significa o quê? Que nós vamos colocar uma ordem de compra, certo? Vamos colocar aqui uma ordem de compra. Então vamos lá. Aqui nós vamos iniciar nossa ordem de compra. Primeiro nós devemos estar declarando aqui algumas variáveis, né, de controle. Por quê? Quando eu for comprar, eu preciso chamar uma variável, né, e autorizar essa variável se ela vai comprar, né, ou vender. Então vamos declarar lá em cima nossas variáveis de controle, né, de compra e venda. Vão ser do tipo booleano, porque vão armazenar valores verdadeiro ou falso. Eu vou ter um booleano de compra, e nesse caso já vai receber true, né? Eu já vou autorizar a minha ordem de compra. Como no início foi tratado que nós vamos seguir, vamos insistir em uma tendência, né, para ficar mais fácil de vocês entenderem, vamos declarar lá em cima apenas o compra, tá? Ok, então se dentro dessa condição aqui, ó, estiver autorizada a variável compra, ou seja, se compra for igual a true, eu entro com a minha ordem de compra, certo? Então vamos lá, vamos iniciar aqui na nossa ordem de compra. Aqui precisamos declarar, né, o resultado, né, da nossa operação de compra. Então vocês podem estar declarando uma variável inteira, né, chamada C, ou chamada recebe, compra, enfim. Aqui eu gosto de trabalhar com a variável C para compra e V para venda. Tá ok? Então declaramos aqui a variável de recebimento da execução da ordem e já vamos colocar ela aqui para receber, né, o resultado da nossa operação de compra. Vamos relembrar aí a ordem de compra. Então vamos chamar aí o order, né, order send. Vamos abrir aqui os parênteses e vamos chamar aqui, para ficar mais fácil para vocês entenderem, a primeira variável aqui, ele pede o símbolo, né? O símbolo vai ser o símbolo atual do gráfico, então basta vocês colocar aí symbol, tá?
abre e fecha parênteses. Vírgula é que tipo, né, de operação que nós vamos estar fazendo? A operação op buy, certo? Que é uma operação de compra. Aqui precisamos definir o volume, né? Vamos estar trabalhando aí com o lote. O lote vai ser uma variável dinâmica, né? Nesse exemplo aí, vocês vão entender mais para frente. Inclusive temos que declarar ela daqui a pouco lá em cima, tá? O preço nós vamos estar trabalhando aí com ask, né? Que é para compras. Vírgula, aqui vem o slippage, né? Que é a questão da derrapagem do mercado. Em até que ponto você aceita uma derrapagem, né? Uma escapada do preço ali. Geralmente essa escapada ela acontece nos grandes movimentos. Então vamos aceitar aí no máximo 5 pips. Já vamos trabalhar aqui com o stop loss, né? Vamos aceitar aí um stop loss. Vocês colocam aí bid. Como é uma operação de compra, eu vou aceitar um limite, tá, para baixo. Então, se é um limite para baixo, vai ser bid, que é o meu preço atual, menos um valor que eu decidi. Então, a título de exemplo, vamos colocar 200 pips, certo? Então, vamos colocar aí 200 vezes, né, point, que para mim tá trabalhando aí com os pips, certo? Com os pontos. Vírgula, vamos definir aí o take profit, tá? Se é uma operação de compra, então o meu take ele tem que ser positivo, tem que ser para cima, né? A movimentação tem que aceitar ela para cima. Então vai ser bid mais, vamos colocar aí vamos colocar 200, ok? Ou perde 200 ou ganha 200 vezes o point, que é a condição aí para a gente estar trabalhando com os pontos, ok? Aqui não vamos trabalhar com comentário, vamos colocar apenas aqui um 0, né, para encerrar aqui a nossa operação de compra, tá ok? Nesse momento em que eu ativar a minha compra, eu preciso definir aqui embaixo que a minha variável de controle, né, que definimos lá em cima, ela recebe falso. Por quê? Se eu não colocar ela como falso aqui, ela vai ficar abrindo, né, a função vai ficar abrindo ordens infinitamente aqui, certo? E não é isso que a gente quer controlar e abrir apenas uma ordem, certo, de compra. Assim que ativar aqui a ordem de compra igual a falso, ele trava, né, esse bloco até definirmos aí alguma outra ação, tá ok? Antes desse bloqueio, né, da variável compra, aqui esquecemos de um ponto e vírgula, isso daí vai dar erro, ok? Precisamos declarar aqui a base aqui do Martingale, né, que eu preciso verificar se o meu preço chegou no objetivo ou se chegou ali numa ideia de perda, né? Para isso, nós vamos criar aqui mais duas variáveis, certo? Vamos criar aqui uma variável chamada de TP, que vai receber o objetivo, certo? Aqui no caso, nosso objetivo é mais 200. E vamos trabalhar aqui com a variável chamada SL, de stop loss, né, que vai receber ali a nossa perda máxima. Para isso, vamos declarar elas aqui em cima, né? Como elas vão receber valores flutuantes, como aprendemos aí nas aulas passadas, vamos trabalhar aqui com double, certo? Então vai ser double TP, que é o take profit, ponto e vírgula, e double SL, de stop loss. Bacana? Então declaramos as variáveis lá em cima. Aqui vamos atribuir os valores às nossas variáveis, certo? O TP então vai receber esse cara aqui, ó, bid mais 200 vezes point. Então aqui
aqui eu atribuí bid mais 200 vezes point, que é o nosso take profit. É aonde eu quero chegar com a operação, tá? Do contrário, vamos colocar aqui o stop loss, né? Caso ele tenha perda máxima, vai ser bid menos 200. Então, ou eu ganho 200 ou eu perco 200. Né? Tá ok. Nesse momento, como eu já capturei aqui o meu objetivo e a minha perda máxima, eu posso fechar o bloco tranquilamente. Vamos partir agora para um segundo passo. Já ia esquecendo aqui de outro detalhe. Precisamos também colocar nesse bloco, pessoal, o nosso controle, né, para a gente estar verificando se o preço chegou no take ou no SL. Para isso, precisamos trabalhar aí com uma configuração de ordem. Né? Eu gosto de trabalhar com config, né? Eu crio uma variável config underline compra. Nesse caso, ela receberia aqui true, verdadeiro. Né? Por quê? Quando eu abro a ordem, eu preciso definir uma configuração para essa ordem. Né? Se é uma autorização, né, para o consultor verificar se o preço vai chegar no take profit ou no SL, que é o stop loss. Tá? Nesse caso, vamos já declarar lá em cima esse config, né, que eu coloquei embaixo, config compra. Nesse caso, ele vai receber falso, né, de início, porque eu só vou ativar a configuração da compra no momento em que eu tiver de fato a compra, tá? Deixa eu ver. Ok. Então, reparem que aqui eu tenho dois blocos, né? Eu tenho o bloco do if, né, da condição horária, e tenho o bloco de cada fechamento, tá? Aonde eu vou estar colocando esse config compra? Fora do bloco de cada fechamento, né? É lógico. Então vamos aqui, ó, fora desse bloco dos fechamentos aqui. Vamos colocar o seguinte: se o meu config compra, se o meu config compra for igual a true, ou seja, se ele for verdadeiro, é porque houve uma abertura de ordem, ok? Vou abrir e fechar aqui mais um bloco. Dentro desse bloco de configuração de compra, eu vou ter mais um bloco de verificação. Então, olha que interessante. Se bid, né, que é o preço atual, aquela cotação atual, fora dos fechamentos lá. Se o bid ele for maior do que o TP, se o bid for maior do que o TP, eu abro um bloco, certo? E significa o que nesse momento? Em que eu atingi o meu take profit. Concordam comigo? Então, nesse momento, o meu lote, né? Aqui, ó. Inclusive, eu tenho que declarar ele aqui em cima. Vamos declarar ele aqui nesse double lote. Vamos colocar aí uma variação bem tranquila. 0.01, tá? Então, se eu atingir o take profit aqui, ó, se bid for maior do que o TP, significa que eu atingi lucro naquela cotação, aquela vela. Então, o meu lote ele vai permanecer com o 0.01, certo? E nesse momento aqui eu posso sair do config compra, né? Eu digo que o config compra nesse momento, para mim poder sair dessa verificação, né? Ele é falso, tá? Nesse momento eu já saio aqui desse if. E aqui como a minha, e eu já posso liberar, ó, já posso liberar o bloco aqui da compra. Então, nesse momento aqui eu já posso liberar a variável compra, que recebe já aqui true. Então ela vai aguardar aqui mais um fechamento, né? Ela vai aguardar mais um fechamento maior do que a abertura, ou seja, uma vela de alta. Tá ok?
vamos fazer aqui o caso contrário, ou seja, o caso a gente está incrementando aí o lote. Então basta nos copiar esse bloquinho aqui. Okay. Dentro da configuração de compra, repare que eu vou ter mais um bloquinho. Só que desse novo modo, vamos ter que bid, né, for menor do que o SL. Se ele cair nessa condição, significa que o quê? Que eu tive perda naquela operação, né? Que foi uma operação de fracasso. Se for uma operação de fracasso, o meu lote ele vai ser o quê? Vai ser, aí vocês podem colocar, por exemplo, 0,5, né? Pode colocar que lote, por exemplo, lote recebe lote, lote recebe lote mais 0.03, 0.05 e assim por diante, né? Eles podem estar criando aí os laços de vocês, as condições de martingale de vocês, tá ok? Então tá aí criado, certo? Aqui eu já saio da configuração de compra e ele vai aqui já digo, né, que compra true e pula lá para cima, ou seja, ele vai aguardar mais um fechamento maior do que a abertura, ou seja, uma vela de alta, tá ok? Pode parecer um pouquinho complicado, mas aí vocês podem estar voltando esse vídeo e vendo aí passo a passo, né? A princípio pode parecer um pouco complexo, né? Mas aí vocês podem estar voltando o vídeo para ver mais conceitos e tá capturando aí algumas informações que nos vídeos passados eu explorei com mais detalhes, né? Nesse daqui eu já, como um público que já está um pouco mais avançado, então a gente procurou mais focar na ideia, né, do martingale. Tá ok, galera? Nesse momento aqui, vamos compilar para a gente ver aqui o que possa estar errado ou não, né? Ó, que eu compilei, a gente teve aqui alguns erros, vamos corrigir juntos, né? Config compra. Config compra, ele diz que eu não declarei, ó, né? Eu usei aquela 3 vezes e eu não declarei config compra. Vamos confirmar isso? Config compra. Não declarei o tipo de config compra. Ah, perfeito. Ó, reparem que lá na linha 12, opa, deixa eu baixar mais aqui, beleza. Na linha 12 eu não disse que tipo é essa variável, ó. Se ela recebe falso, que tipo é? Booleano. Vamos compilar aqui. Compilamos e não deu nenhum erro, né? Nenhum aviso. Então tá aí, pessoal. Em primeira mão, tá? Um consultor de martingale insistindo em uma tendência de compra, tá? Insistindo em uma tendência de compra. Aguardo vocês aí no próximo bloco, né? Que a gente vai estar testando aí o consultor. Se funcionar, né? A gente vai ver os resultados, né? Vamos ver lá a sequência que aqui ele pega o lote. Ou ele vai permanecer nesse lote de 0,01 a cada vitória. Se perder, ele incrementa ali, né? Mais 0,05. Ou seja, se ele chegar ali no SL, que é o stop loss, tá ok? Aguardo vocês ir no teste. Valeu, galera. É isso aí. Então, galera, vamos lá? Vamos testar aí o nosso consultor para ver como é que ele está se comportando, né? Então, qual é a ideia do nosso consultor? Ele vai insistir em uma tendência, certo? No nosso caso aqui, uma tendência de alta. Então, ele vai estar insistindo, né, naquela tendência. Esse consultor, basicamente, vocês devem utilizar ele aí, identificou uma tendência aí bacana de alta, né? Que você acredita que aquela tendência daquele dia ela pode ser de alta ali, dá umas oportunidades legais de compra, então você pode ativar esse cara, né? Você vai ver aí o quanto ele é interessante. Eu vou selecionar aqui um dia qualquer, no mês de maio, por exemplo, aqui, vamos para o início do mês, dia 2 e 3, por exemplo,
né? Vamos fazer aí um teste, tá? Aqui H1, tá? Vamos iniciar aí, vou colocar aqui o template black, só para ele dar uma visualização melhor. Então vamos entender aqui como que nosso consultor está trabalhando, certo? E como vocês podem ver, ele abriu o dia, né? Essa aqui é a vela das 0 horas, e eu só vou começar a operar a partir de que horas? Vamos lá no código? A partir das 10, entre 10 e 18. Então, fora dessa faixa de horário, o robô não funciona. Tá, ok? Eu vou acelerar aqui o meu consultor para a gente entender, tá, a abertura de ordens dele. Lembrando que ele está insistindo em uma tendência de alta. Ele vai insistir numa tendência de alta aí, pegando aí take profits de 200 pontos ou aceitando aí perdas de 200. Então, uma relação aí interessante. Vou acelerar aqui para a gente entender melhor. Então, vejam, né, que ele abriu. Vamos ver quantas ordens ele abriu. Então, vejam que interessante. Ó, eu tive aqui 5 ordens, né, abertas aí por esse consultor nesse dia 2 de maio, nos rendendo aí um lucro aí. Começamos aí com $1.000 e fechamos aí com 14, né? $14 de lucro. Olha que legal, né? Vejam que aqui no início, ó, essa vela aqui, vamos detalhar melhor. Essa vela aqui é das 10 horas. Então, nesse momento, ele abriu uma ordem. Vejam. Aqui abriu uma ordem buscando aí um take profit de 200. E aqui, como vocês podem ver na primeira ordem, né, ele atingiu aqui o TP, certo? Lucrando aí 1,80. Ok? No positivo. Logo em seguida, como ele já fechou aqui, ele já busca, né, a próxima ordem, que é de compra, né, a força. Como ele está insistindo, ele vai aqui abrir uma ordem de compra, insistindo em mais um take profit de 200 ou aceitando uma perda de 200. Nesse caso aqui, ele abriu uma ordem de 0.01, né, como ele deu lucro no trade passado, então ele permanece. Ó, ele permaneceu, teve lucro na segunda operação, na terceira operação teve lucro também, e na quarta ele não teve lucro, né? Vejam aqui que ele pegou aqui o nosso stop loss. E como definimos lá no código, vamos voltar no código. Se ele pegasse aqui o stop loss, o que aconteceria com o meu lote? Ó? Eu incrementei mais 0,05. Então, olha lá. Ó. Como o meu lote inicial era 0,01, somando a 0,05, eu fiquei com 0,06. Ok? Abri essa ordem e vejam ó, que interessante. Ó. Peguei o meu take profit de 10, né, 10,80, fechando aí esse dia, né, com 5 operações, 5 operações, fechando aí com $14, né, de lucro. Vamos aqui para outro dia, por exemplo, vamos aqui 4 e 5, vocês podem estar testando aí, né, qualquer dia aí para você estar vendo aí o quanto é bacana esse consultor. Eu vou estar iniciando, vamos jogar aqui esse template black, vamos aguardar aí a atualização, ok, vamos acelerar logo para ver a execução das ordens. Beleza, fechamos o dia, vamos ver aqui o resultado, né, quantas ordens ele abriu 9 ordens, fechando o dia com $25 de lucro. Então, olha que legal, ó. Perdeu, incrementa, perdeu a de 6, incrementa. Ganhou a de 11, volta a 0.01, né? Perdeu de 0.01, aí volta todo o laço de novo. Então vejam que é um controle, né, que a gente fez via código, tá? Eficientíssimo, tá? Para estar seguindo em tendências. Reparem aqui, pessoal, que se eu tivesse utilizado esse robô, ó, do dia 25 de abril até 4 de maio, vejam o lucro que eu teria, ó, porque eu tive uma tendência de alta, ó, muito interessante. Então você pode estar usando essa ferramenta incrível, né, para estar
fazendo o scalper, né? Naquela tendência ali, você navega, você vai surfando ali naquela tendência, utilizando marcha galha ali, você mesmo controla, né? Você conhece o código, você sabe o que o robô está fazendo. Tá ok, pessoal? É isso aí, tá? Estamos aí para ajudar os novos traders, né? Traders veteranos. E qualquer dúvida, vocês podem estar me mandando um e-mail, tá ok? E ou chamando lá no Facebook. É isso aí, galera. Espero vocês na próxima. Valeu!